Número 15. Um país vasto e único. A Rússia não é apenas um país. É um mundo à parte. Estendendo-se por 2 continentes e 11 fusos horários, a Rússia é a maior nação da Terra, cobrindo mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Para colocar isso em perspectiva, a Rússia sozinha ocupa quase 1/8 da área terrestre habitada do planeta. É tão vasta que, quando o Sol nasce na distante cidade oriental de Vladivostok, as pessoas em Moscou ainda estão dormindo na escuridão da noite anterior. Viajar pela Rússia é uma aventura diferente de qualquer outro lugar do planeta. A lendária ferrovia Transiberiana, a linha ferroviária mais longa do mundo, estende-se por mais de 9.000 quilômetros de Moscou até o Oceano Pacífico. Uma viagem por essa rota icônica pode durar uma semana inteira, passando por florestas intermináveis, paisagens congeladas, aldeias antigas, cidades movimentadas. Uma das coisas mais notáveis da Rússia é a sua incrível diversidade. Cada região parece um país diferente. No norte, a tundra ártica domina a paisagem com sua natureza gelada e condições polares. No sul, planícies férteis e cadeias montanhosas criam um ambiente completamente diferente. Enquanto isso, a Sibéria, que cobre a maior parte do leste da Rússia, abriga alguns dos territórios mais remotos e intocados da Terra. A beleza natural do país é difícil de descrever. Vastas florestas conhecidas como taiga estendem-se por milhões de quilômetros quadrados, formando o maior ecossistema florestal do planeta. Essas florestas abrigam lobos, ursos, linces, alces e inúmeras outras espécies da vida selvagem. A Rússia também abriga o Lago Baikal, frequentemente chamado de Pérola da Sibéria. Este lago extraordinário contém cerca de 20% da água doce não congelada do mundo. Os cientistas o consideram o lago de água doce mais antigo e mais profundo da Terra, alcançando profundidades superiores a 1.600 metros. Durante o inverno, o lago transforma-se em um mundo congelado de maravilhas, com um gelo cristalino tão transparente que parece vidro estendendo-se infinitamente pelo horizonte. Mais a leste, os viajantes podem descobrir vulcões, geysers de natureza selvagem acidentada na península de Kamchatka. Esta região remota possui mais de 300 vulcões, muitos dos quais ainda estão ativos. É uma das áreas com maior atividade vulcânica do mundo e permanece amplamente intocada pelo turismo de massa. O clima do país é igualmente diversificado. Em algumas regiões do norte, as temperaturas podem cair abaixo de 50 graus Celsius negativos durante o inverno. No entanto, em áreas do sul próximas ao Mar Negro, palmeiras crescem ao longo da costa e os verões quentes atraem frequentadores de praias de toda a nação. O enorme tamanho da Rússia moldou sua história, cultura e identidade. Durante séculos, as pessoas adaptaram-se a climas extremos, distâncias imensas e condições isoladas. Comunidades inteiras desenvolveram tradições, estilos de vida únicos com base nas paisagens que a cercavam. Muitos visitantes chegam esperando encontrar apenas neve e clima frio. Em vez disso, descobrem desertos, montanhas, praias, florestas, rios, vulcões e algumas das paisagens naturais mais impressionantes da Terra. Poucos países oferecem uma variedade tão extraordinária de ambientes dentro de uma única fronteira nacional. A imensa escala da Rússia é difícil de compreender até que você a experimente pessoalmente. Ao observar as intermináveis florestas siberianas ou permanecer ao lado das águas congeladas do Lago Baikal, os viajantes frequentemente percebem que estão testemunhando uma das últimas grandes regiões selvagens remanescentes do nosso planeta. A vastidão da Rússia é mais do que um fato geográfico. É uma parte definidora da alma do país, criando uma sensação de mistério, aventura e maravilha que continua a cativar viajantes de todo o mundo. Número 10. Uma terra de arquitetura cativante. A arquitetura da Rússia conta a história de uma nação que evoluiu através de séculos de triunfos, revoluções, impérios e transformações culturais. De catedrais coloridas com cúpulas em forma de cebola a majestosos palácios imperiais e arranha-céus futuristas, a Rússia apresenta uma jornada arquitetônica diferente de qualquer outro destino na Terra. Talvez o símbolo mais reconhecível do país seja a Catedral de São Basílio, em Moscou. Com suas cores vibrantes, padrões espiralados e cúpulas de formas únicas, o edifício parece mais algo saído de um livro de fantasia do que uma igreja tradicional. Construída no século XVI por ordem de Ivan,
o Terrível, a catedral continua sendo um dos marcos mais fotografados do mundo. Ao caminhar por Moscou, os visitantes rapidamente percebem como diferentes eras arquitetônicas coexistem lado a lado. Igrejas antigas ficam próximas de monumentos soviéticos, enquanto modernos arranha-céus de vidro elevam-se acima de bairros históricos. Essa combinação cria um contraste visual fascinante que reflete a complexa história do país. O Kremlin de Moscou encontra-se no coração da capital. Cercado por imponentes muralhas vermelhas e torres históricas, serve como um dos mais importantes centros políticos e culturais da Rússia. Dentro de seus limites encontram-se magníficas catedrais, palácios e edifícios governamentais que exibem séculos de artesanato russo e excelência arquitetônica. Em São Petersburgo, a arquitetura alcança um nível completamente diferente de grandiosidade. Fundada por Pedro o Grande como a janela da Rússia para a Europa, a cidade foi projetada para rivalizar com as grandes capitais do Ocidente. Amplos bulevares, elegantes canais e magníficos palácios conferem a São Petersburgo uma atmosfera que muitos comparam a Veneza, Paris ou Viena. Um dos maiores tesouros da cidade é o Palácio de Inverno, uma enorme obra-prima verde e branca que já serviu como residência dos imperadores russos. Hoje, abriga parte do mundialmente famoso Museu Hermitage, contendo milhões de artefatos históricos e obras de arte. A Igreja do Salvador sob o Sangue Derramado é outra joia arquitetônica. Coberta por mosaicos coloridos e detalhes decorativos intrincados, a igreja atrai visitantes de todo o mundo que vêm admirar sua beleza extraordinária. A arquitetura imperial da Rússia reflete a riqueza e a ambição da dinastia Romanov. Palácios gigantescos, salões de baile luxuosos, decorações douradas e jardins elaborados revelam a grandiosidade que um dia definiu o Império Russo. No entanto, a arquitetura na Rússia não se limita ao esplendor real. Durante a era soviética, surgiu um estilo arquitetônico completamente diferente. Monumentais edifícios governamentais, grandiosas estações de metrô e imponentes estruturas públicas foram projetados para simbolizar força, progresso e orgulho nacional. Muitos visitantes ficam surpresos ao descobrir que o sistema de metrô de Moscou se assemelha a um palácio subterrâneo. Coluna de mármore, lustre de cristal, mosaicos artísticos e esculturas elegantes transformam estações comuns de metrô em verdadeiras obras de arte. Algumas estações são tão belas que se tornaram atrações turísticas por mérito próprio. A Rússia moderna continua adicionando novos marcos arquitetônicos ao seu horizonte urbano. O Centro Internacional de Negócios de Moscou apresenta arranha-céus futuristas que representam o papel crescente do país nos negócios globais e na tecnologia. Essas estruturas imponentes contrastam dramaticamente com os edifícios históricos ao seu redor. Além das grandes cidades, a arquitetura tradicional russa e madeira ainda pode ser encontrada em aldeias rurais. Belas casas de madeira esculpidas, igrejas centenárias, assentamentos históricos preservam um modo de vida que existe há gerações. O que torna a arquitetura russa verdadeiramente cativante é a sua diversidade. Cada edifício reflete um capítulo diferente da história da nação. De fortalezas medievais, catedrais ortodoxas a palácios imperiais e arranha-céus modernos, cada estrutura contribui para a história de um país que continuamente se reinventou. Para os viajantes que exploram a Rússia, a arquitetura não é simplesmente algo para admirar. É uma jornada visual através do tempo, revelando a cultura, as ambições e a identidade de uma das nações mais fascinantes do mundo. Número 5. Dinâmica social. A Rússia é um país que muitas vezes surpreende os visitantes. Por trás das manchetes e estereótipos existe uma sociedade moldada por séculos de história, geografia severa e uma resiliência notável. A vida social na Rússia é única, combinando valores tradicionais com estilos de vida modernos de maneiras que podem ser difíceis de entender para estrangeiros no início. Uma das primeiras coisas que muitos viajantes percebem é que os russos podem parecer reservados ao conhecer estranhos. Em muitos países ocidentais, sorrir para desconhecidos e fazer pequenas conversas casuais é comum. Na Rússia, no entanto, as pessoas frequentemente reservam seu calor e simpatia para familiares, amigos próximos e conhecidos de confiança. Isso às vezes cria a impressão de que os russos são pouco amigáveis, mas a realidade muitas vezes é bem diferente. Uma vez que a confiança é estabelecida, muitos visitantes descobrem um lado completamente diferente da sociedade russa. A hospitalidade está profundamente enraizada na cultura russa.
Os convidados são frequentemente recebidos em casas com refeições generosas, chá, comida caseira e longas conversas que podem durar horas. Compartilhar alimentos é considerado uma importante expressão de amizade e respeito. A família continua sendo uma das instituições sociais mais importantes na Rússia. Múltiplas gerações frequentemente mantêm relações próximas, e os avós desempenham um papel significativo na criação das crianças. Reuniões familiares são comuns durante feriados, aniversários e ocasiões especiais, ajudando a preservar tradições que foram transmitidas por gerações. A Rússia também abriga uma das populações mais educadas do mundo. A educação é altamente valorizada e discussões intelectuais são frequentemente apreciadas em contextos sociais. Literatura, ciência, história e cultura continuam ocupando um lugar importante na vida cotidiana. Não é incomum encontrar pessoas que podem discutir romances clássicos, política mundial ou descobertas científicas com conhecimento notável. O papel das mulheres na sociedade russa é particularmente interessante. As mulheres russas são frequentemente reconhecidas internacionalmente por sua elegância, confiança e forte senso de estilo pessoal. No entanto, além da aparência, as mulheres desempenham papéis importantes em toda a sociedade como profissionais, empresárias, cientistas, professoras, médicas e líderes políticas. Em grandes cidades como Moscou e São Petersburgo, os estilos de vida modernos estão transformando rapidamente as dinâmicas sociais. Jovens profissionais adotam tendências globais, tecnologia digital e influências internacionais, ao mesmo tempo em que mantêm uma conexão com as tradições russas. Cafés, espaços de arte, startups de tecnologia e festivais culturais tornaram-se partes centrais da vida social urbana. A amizade na Rússia muitas vezes se desenvolve lentamente em comparação com algumas outras culturas. No entanto, uma vez que uma amizade é formada, ela tende a ser profunda e duradoura. Lealdade e confiança são qualidades altamente valorizadas, e muitos russos mantêm amizades próximas por décadas. O enorme tamanho da Rússia também cria diferenças regionais significativas. A vida nas ruas movimentadas de Moscou pode ser completamente diferente da vida em vilarejos remotos da Sibéria ou comunidades próximas ao Círculo Polar Ártico. Cada região possui seus próprios costumes locais, tradições, sotaques e hábitos sociais. Apesar das mudanças econômicas e políticas ao longo da história, uma característica permaneceu constante: resiliência. Os russos enfrentaram guerras, revoluções, crises econômicas e climas desafiadores. Essa resiliência continua moldando as atitudes sociais hoje, criando uma sociedade que valoriza força, perseverança e adaptabilidade. Para viajantes dispostos a olhar além das primeiras impressões, a Rússia revela uma paisagem social fascinante, cheia de calor humano, complexidade e conexões humanas que muitas vezes deixam memórias duradouras. Número 1. Religião e cultura. Religião e cultura estão profundamente entrelaçadas no tecido da vida russa, criando uma mistura fascinante de tradições antigas, crenças espirituais, realizações artísticas e identidade nacional. Por mais de 1000 anos, a religião desempenhou um papel significativo na formação da civilização russa. A fé dominante é o cristianismo ortodoxo russo, que influenciou tudo, desde a arquitetura e arte até música e tradições nacionais. Em todo o país, igrejas com cúpulas douradas se elevam acima das paisagens urbanas rurais, servindo como poderosos símbolos da herança espiritual da Rússia. Muitos dos marcos mais impressionantes da Rússia são locais religiosos. Os visitantes frequentemente ficam maravilhados com as cúpulas coloridas em forma de cebola da Catedral de São Basílio, os mosteiros históricos do interior russo e as magníficas catedrais que permanecem de pé há séculos. Essas estruturas não são apenas locais de culto, mas também obras-primas da arquitetura e da identidade cultural. No entanto, o cenário religioso da Rússia é muito mais diverso do que muitas pessoas imaginam. Devido ao seu enorme tamanho e população multicultural, o país abriga seguidores do Islã, budismo, judaísmo e muitas outras religiões. Em regiões como Tartaristão e Chechênia, tradições islâmicas florescem há gerações, enquanto comunidades budistas podem ser encontradas em partes da Sibéria e do Extremo Oriente russo. A cultura russa vai muito além da religião. Ela produziu alguns dos maiores artistas, escritores, compositores e pensadores da história da humanidade.
Gigantes da literatura como Leo Tolstói e Fyodor Dostoiévski criaram obras que continuam a influenciar leitores em todo o mundo. Suas histórias exploraram a natureza humana, moralidade, fé e sociedade de maneiras que permanecem relevantes até hoje. A música e as artes performáticas também ocupam um lugar especial na cultura russa. O país é internacionalmente famoso por suas tradições de música clássica e apresentações de balé de renome mundial. Teatros elegantes continuam atraindo públicos que se reúnem para experimentar apresentações artísticas celebradas há séculos. A cultura tradicional russa também pode ser vista nos costumes do dia a dia. O consumo de chá continua sendo um importante ritual social. As celebrações familiares frequentemente incluem grandes refeições, pratos tradicionais e encontros prolongados. Festivais sazonais continuam conectando comunidades a tradições antigas e ao patrimônio local. Talvez em nenhum outro lugar a diversidade cultural da Rússia seja mais visível do que em sua composição étnica. Mais de 100 grupos étnicos vivem em todo o país, cada um contribuindo com línguas únicas, costumes, estilos de vestuário, música e tradições culinárias. Essa diversidade cria um mosaico cultural quase sem igual em qualquer outro lugar da Terra. A própria paisagem russa influenciou profundamente a cultura. Florestas infinitas, tundras congeladas, montanhas imponentes e rios vastos inspiraram inúmeras obras de arte, folclore e literatura. A natureza não é apenas um pano de fundo na cultura russa, ela é frequentemente um personagem central. A Rússia moderna continua a equilibrar tradição e inovação. Igrejas antigas ficam ao lado de arranha-céus modernos. Costumes históricos coexistem com estilos de vida contemporâneos. As gerações mais jovens adotam influências globais, enquanto preservam elementos de sua herança cultural. Para viajantes, entender a religião e a cultura da Rússia oferece uma apreciação mais profunda do próprio país. Além de seus impressionantes marcos e paisagens dramáticas, existe uma civilização moldada por séculos de fé, criatividade, diversidade e resiliência. É uma jornada cultural que revela por que a Rússia continua sendo um dos destinos mais fascinantes do mundo. E aí está a verdadeira Rússia, além das manchetes, além dos estereótipos e além do que a maioria das pessoas jamais chega a ver. Das infinitas terras selvagens da Sibéria e maravilhas naturais tirar o fôlego até a arquitetura magnífica, tradições ricas, dinâmicas sociais fascinantes, uma cultura que sobrevive há mais de 1000 anos. A Rússia continua sendo um dos países mais misteriosos e cativantes da Terra. Mas aqui fica a pergunta: você visitaria a Rússia? E se pudesse escolher apenas um lugar deste documentário de hoje, seria a beleza congelada do Lago Baikal, as ruas coloridas de Moscou, a elegância imperial de São Petersburgo ou as paisagens vulcânicas selvagens de Kamchatka? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações para nunca perder nossa próxima aventura pelos países mais fascinantes do mundo. E acredite, nosso próximo documentário revela um país que pode ser ainda mais surpreendente do que a Rússia. Até o próximo episódio de Documentário da Vida Real.